noite, boa noite, boa noite. Deixa eu organizar aqui. Chegar mais perto da telinha. Boa noite, boa noite. Aqui mais perto da telinha. Hoje extrapolei no horário e eu já liguei 3 vezes para tentar fazer a transmissão, mas caindo e bloqueando, e eu precisava de parar. Deixa eu ver quem está entrando. Olá, olá, Beth, Elizabeth Rotti. Olá, parceirona. Boa noite. Os noturnos aí, hein? Olha só, boa noite para quem tá entrando. Legal, gente, legal. Meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Oliveira, sou coach de empreendedores. E todos os dias tenho feito um periscope aqui. E hoje eu deixei mesmo para um horário mais tarde, porque foram muitas atividades, muitas. Eu tinha que escolher ou muito cedo ou muito tarde. E optei por muito tarde. Mas eu não iria deixar passar sem deixar um recado hoje aqui para vocês. E eu coloquei um tema aí hoje, né? Boa noite para quem está chegando. Chegou mais alguém, mas eu não consegui acompanhar o nome. Me dá um olá para eu ver quem que chegou. E quem que tá me mandando coraçõezinhos aqui agora já? Que coisa boa, corações amarelos. Quem que é a dona ou o dono dos coraçõezinhos amarelos? Boa noite para quem tá entrando. É Mônica Oliveira, meu nome, sou coach de empreendedores. E eu coloquei um tema hoje, meio diferente, né? E se meu cônjuge não quiser que eu empreenda, não quiser empreender... Mas esse tema, na verdade, é algo assim que eu vivencio muito com vários empreendedores e também já tenho essa vivência na minha própria vida. Por isso que eu escolhi trazer para vocês esse tema agora. Boa noite, William, boa noite. Quem estiver entrando aí. E eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso. Não quero estender esse periscope. Legal. Muito boa noite, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. E o que eu quero provocar hoje aqui com esse tema, não é? É que na verdade é algo assim muito comum, acontece muito quando o esposo ou a esposa, um dos cônjuges, tem paixão por empreendedorismo, paixão por empreender, e a outra parte não concorda, e essa diferença gera um conflito familiar, e é sobre isso que eu quero tocar hoje, para que nós possamos ajudar algumas pessoas que têm que estão passando esse tipo de conflito. Por que eu trouxe isso hoje para vocês? Eu atendi um casal, e um casal assim de pessoas maravilhosas que no meio de um conflito tão intenso, quase chegaram a se separar. Por quê? Porque o esposo é engenheiro e ama empreender. Não aguenta mais o trabalho, aquela rotina do trabalho, não é isso que ele gostaria de estar fazendo. A esposa, ela também é administradora, porém, ela não concorda que o esposo deixe o trabalho. E durante uma época ele foi demitido, mas ele desejou empreender, mas a esposa ficou muito tensa, chegou a ficar assim, um problema depressivo, e ele precisou logo, para deixá-la mais calma, conseguir um trabalho. Por que eu estou contando essa história para vocês, né? Boa noite para quem está entrando. Mônica, meu nome, ok? Para quem não me conhece, eu sou coach de empreendedores. E por que eu estou contando essa história verídica, né, para vocês? Porque quando eu fui atender esse casal,
e saber, né, o que estava acontecendo, como que eu poderia ajudá-los a resolver o problema. O que eu observei, né, naquele conflito, e ele muito angustiado, ele muito nervoso, e ela também, então estava assim aquela explosão toda, e aí o que eu observei? O que existia ali, né, era uma falta de comunicação devido a valores diferentes. Então, valores do esposo, né, nesse contexto que eu estou explicando, esse engenheiro, o valor dele muito elevado. Deixa eu ver quem está me dando boa noite. A Adriana. Oi, Dri, boa noite, Dri, boa noite, seja bem-vinda, Dri, seja bem-vinda. Boa noite, estou feliz que você chegou. E nós estamos falando, Dri, de conflitos conjugais, quando um cônjuge deseja empreender e o outro não. Visões diferentes, né? Porém, são conflitos que podem ser resolvidos de uma maneira melhor, né? E eu atendi um casal e eu estou dando o exemplo desse casal. E nesse caso, o que aconteceu? A Adri está falando aqui, meu coração é rosa. Ah, Adri, obrigada, coraçãozinho rosa. Receba esses coraçõezinhos maravilhosos aí. Todos rosinhas. Antes tinha uma pessoa me mandando amarelo aqui, mas vamos lá. Então, o que acontece no caso desse casal, né? São valores diferentes. O esposo, esse engenheiro, numa conversa, nós detectamos o valor dele, liberdade, muito elevado, né? É o primeiro, na hierarquia de valores, liberdade para ele está lá no topo. Para essa esposa, na hierarquia de valores, a segurança está lá no topo. Então, como são valores diferentes e eles não haviam conversado e chegado a esse denominador por falta de conhecimento, isso é normal. A maioria das pessoas, dificilmente nós observamos aquele casal que fala, olha, agora nós vamos conversar sobre os nossos valores. Hoje é mais comum isso. Por quê? Porque se propaga muito essa bandeira, né, de estudar, reconhecer os seus valores, principalmente através dos processos de coaching, mas não é tão simples assim, uma pessoa do nada, um casal do nada, olha, agora nós vamos estudar, sem que tenha esse conhecimento prévio, sem que seja orientado. Então, o que nós trabalhamos ali com eles? Essa identificação, né, dessa hierarquia dos valores de cada um tem seu filtro, cada um tem o seu momento. Nós trabalhamos para que um pudesse entender o outro. Por quê? Porque aquele esposo, como o valor liberdade muito elevado, ele está vivendo uma vida muito infeliz, preso naquele trabalho. E naturalmente ele traz essa infelicidade para dentro de casa. E acaba despejando toda a sua, vamos colocar, insatisfação na relação. E o medo todo da esposa, porque a hierarquia de valores, na hierarquia a segurança é muito elevada, ela não conseguia receber, né, essa possibilidade desse esposo empreender. Então, nós trabalhamos essa comunicação entre eles, para que na hierarquia, estudando, para que um entendesse o valor do outro e eles pudessem entrar num consenso. Gente, eu estou explicando isso por quê? Porque eu lido com empreendedores há muitos anos. Primeiro, porque eu sou empreendedora há mais de 25 anos. E pelo estilo do trabalho, né, que eu desenvolvo há muito tempo, né, desde quando eu advogava, eu já trabalhava muito nessa área de desenvolver pessoas, eu lido muito com esse tipo de coisa. E são muitas pessoas que são apaixonadas e querem empreender. E acontece normalmente, às vezes o cônjuge não concorda. Isso não quer dizer que ele está errado. Ele não está errado. Ou ela não está errada.
O que se precisa fazer é uma comunicação entre os dois para que se estabeleça os valores e exista aí, vamos colocar assim, seja instituída uma relação de respeito para que o outro também tenha paz, tenha tranquilidade para apoiar o marido ou a esposa. A Adriana tá falando, show, muito bom, muito bom. Isso, Dri, acontece isso mesmo. Mas isso pode ser resolvido, não com confusão. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Eu sou casada há 15 anos e o meu esposo, quando ele me conheceu, eu já era altamente empreendedora e ele não. E nós tivemos que administrar essa diferença entre nós. Por quê? Porque o perfil dele, os valores dele são totalmente diferentes dos meus. Então, nós temos valores em comum, mas em relação a essa questão de empreender, nós temos valores diferentes. Então, o que acontece? Ele precisou entender que para Mônica ser uma pessoa, ser a Mônica mesma, ser feliz e contagiar a família e estar muito bem, a Mônica precisa empreender. Então, ele entendeu isso, mas não foi da noite para o dia. Demorou um pouco. E na primeira vez, teve uma vez que eu tive um problema por má administração minha, então eu quebrei. Depois eu tive problema de má administração minha de novo e quebrei. E o que aconteceu? O meu esposo, ele ficou assim muito, muito, muito temeroso. E quando eu conversei com ele e apresentei para ele um projeto que eu gostaria de desenvolver há uns 4 anos atrás, ele falou para mim assim: não concordo, não quero saber de investimento em nada e de fazer nada e de começar nada, eu não concordo, enfim. E aquela situação, né, lógico que ele estava certo, porque ele tinha todo o temor de algum outro problema, porque uma empresa já teve um problema, enfim. Mas nós tínhamos já superado isso tudo e ele não concordou naquele momento. Mas o que eu fiz? Quero compartilhar com vocês, porque isso, gente, é uma situação comum que acontece em muitos casos. Eu tenho vivenciado isso com muitos casais de pessoas com potencial tremendo para empreender, que querem empreender, porém tem tido essas diferenças, né? Então, o que eu fiz naquela ocasião? Eu conversei com ele, fiz um projeto, um plano de ação e apresentei para ele como se ele fosse assim um grande diretor de uma empresa, aquele diretor que eu nem conhecia, e eu precisava impactar aquela pessoa. Então eu fiz um plano, eu mostrei, sentei com ele e falei: olha, eu vou fazer isso e vai ser isso, e comecei a contagiá-lo com aquele novo sonho que eu tinha gerado. Então, passou um dia, 2, 3, ele passou a ruminar, né, todo aquele contágio, aquela minha empolgação, aquela minha certeza. E aí nós sentamos para conversar novamente sobre aquele projeto que eu queria iniciar. E ele ainda estava um pouco temeroso. E eu me lembro, o que eu fiz foi o seguinte: falei com ele: olha, confia em mim e me abençoa, porque entre um casal não pode haver discordância. E se um não concorda, o outro precisa de apresentar os seus motivos, apresentar os seus sonhos e contagiar o seu cônjuge como se você tivesse que fazer a sua melhor apresentação para um diretor de uma multinacional, que fosse assim aquela mega remuneração. Você precisa dar o seu melhor para conquistar a confiança do seu cônjuge, se você tem visão empreendedora e ele não tem.
porque, na verdade, todo recurso que virá através desse empreendimento vai ser utilizado para toda a família, né? Para os filhos, para o esposo, para a esposa. E se também tiver um problema, e se não der certo, também toda a família está junto. Então, é preciso realmente esse consenso. E o que eu disse para o meu esposo naquele dia? Eu preciso da sua bênção. Eu preciso que você me abençoe. Porque sem um comum acordo realmente não dá certo. Mas eu disse para ele, confia em mim, que nós vamos acertar e esse empreendimento vai dar muito certo e vai ser um show. Eu só preciso que você me abençoe. E foi tão maravilhoso naquele dia que passou um pouquinho, ele me abriu um sorriso e falou assim para mim, tudo bem, pode fazer isso aí, pode dar entrada, pode fazer tudo. Se esse negócio der errado, esse negócio é seu. O problema é seu. Agora, se esse negócio der certo, vai ser nosso. Eu não preciso nem contar para vocês que o negócio é nosso, né, gente? Porque deu muito certo. E foi um sucesso e é um sucesso. Então, eu estou compartilhando com vocês essa minha experiência em relação a acordo familiar, quando um deseja empreender e o outro não. E o que é mais maravilhoso, o nosso sócio e a nossa sócia é o nosso esposo e a nossa esposa, é o cônjuge. São sócios por contrato de casamento, não tem como fugir. E o melhor de tudo é quando nós conseguimos contagiar tanto o cônjuge que não é empreendedor, que ele passa a ser um empreendedor. No início, indiretamente, ele passa a ser um empreendedor, como dizem, de tabela, né? Mas quando nós conseguimos envolvê-lo e separar algumas atividades que ele goste, por exemplo, de repente o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo, ele não gosta da área de vendas e você é apaixonado pela área de vendas. O que eu vou fazer? Ele não gosta. Imagina, mas ele pode ser uma pessoa poderosíssima na organização financeira, poderosíssima na administração e pode trabalhar com a parte de recursos humanos, pode trabalhar com a parte financeira e você trabalha com a parte do marketing, de vendas e vice-versa. Então, a melhor coisa a fazer é, primeiro, contagiar o nosso cônjuge com o nosso sonho. Se você é um empreendedor ou uma empreendedora e o seu cônjuge não tem esse perfil, né? Primeira coisa, contagiar. Quem está entrando aqui? Rose. Rose Antunes. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda aqui nesse meu periscópio noturno aqui. Hoje eu estou bem tarde, né? Mas vamos lá. Então, o primeiro passo, contagie o seu cônjuge. Faça com que ele se apaixone pela sua ideia, pelo seu projeto, a ponto de te abençoar, de dizer, olha, você tem o meu aval. Então, contagia. Mostre para ele ou para ela um projeto bem elaborado. Imagina que você está indo para aquela uma multinacional e tem lá o CEO lá daquela empresa te esperando para receber o seu projeto. Faça isso, coloque no papel, mostre clareza e contagie. Depois, né, porque dessa maneira você vai conquistar a confiança do seu cônjuge. Depois, o envolva em atividades que seja prazerosa para ele ou para ela e que ela tenha o perfil para realizar e possa te ajudar, porque juntos vocês chegam muito mais longe. Juntos chegam muito mais longe. Eu estou contando isso, compartilhando isso, porque eu tenho uma experiência como empreendedora de muitos anos e eu lido com o meu esposo, que é um mega, ele é maravilhoso. E ele não tinha esse perfil empreendedor. Não tinha. E hoje eu não sei se eu conseguiria desenvolver tudo que eu desenvolvo se não fosse ele do meu lado junto comigo. A parte que ele faz uma parte que eu não faço, eu faço outra parte. Então é possível entrar nesse acordo familiar
e os dois juntos alcançarem o sucesso, os dois juntos, né, trazerem as experiências poderosas na área do empreendedorismo para a família. Porque se hoje eu tenho assim muita alegria, né, de ver como a minha filha, que tem 11 anos, ela também ela já empreende com 11 anos, ela já aprendeu, né, como tem aprendido, lógico, como que é importante as questões financeiras. Então ela já tem todo o perfil e nós queremos levantar essa bandeira do empreendedorismo nas famílias. Então, se você tem um cônjuge que ainda não tem essa visão empreendedora, ótimo, ótimo, nem todas as pessoas terão. Se ele se ele é uma pessoa que deseja, vamos colocar, empreender, e você não, é só comunicação. Senta, comunica, conversa, faz uma relação dos valores de um, dos valores do outro, e estabelecendo os valores, vocês conseguem se entender o porquê. Por que a minha esposa não me permite sair do emprego? Porque o valor segurança fala alto. Por que eu não me sinto feliz no meu emprego? Porque o valor liberdade fala alto. Os dois estão certos, não existe um errado. Os dois estão certos. Basta um acordo para que, entendendo esses filtros, cada um tem seu filtro de valores, um entendendo o outro, é 100% possível trazer um empreendimento para a família, que todos participem e fiquem felizes. Então, fica o meu recado aqui para incentivar as famílias a empreenderem. Tudo tem o seu tempo, ninguém precisa sair correndo, vou largar o meu emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Hoje tem maneiras maravilhosas. Eu tenho todos os dias falado um pouquinho, né, do meu trabalho, como eu sou coach de empreendedores. Meu nome é Mônica Oliveira, vou deixar aqui o meu e-mail, é monicaoliveira.consultoria@gmail.com. Eu ajudo pessoas a descobrirem seus talentos, desenvolverem novas habilidades e transformá-las em lucro. Estou montando agora um grupo fechado, é um grupo restrito para novos empreendedores e para aqueles que já são empreendedores e desejam aí ampliar os seus negócios ou alinhar os seus negócios, alinhar com o seu propósito, com o seu estilo de vida, escolher aquilo que realmente você deseja, e um caminho para alavancar, para prosperar, para chegar em 2016 no gás, bem direcionado. É um grupo de coaching, é um coaching em grupo, e nós estaremos desenvolvendo tudo isso aí. Bem, eu não vou entrar em detalhes de todas as informações, mas eu quero só deixar meus contatos. Se você desejar mais informações, como que você começa 2016 com o pé direito no gás, empreendendo, já com plano B, né? Não fica esperando essa conversa de crise chegar no seu ouvido. Nós não estamos em crise, nós não queremos participar da crise, por isso nós temos projetos grandiosos. Manda um e-mail para mim, monicaoliveira.consultoria@gmail.com, ou se preferir, manda uma mensagem no meu WhatsApp. O DDD é 11, o número é 999184696, que eu explico para você como vai funcionar esse nosso novo grupo. E eu quero encerrar aqui, né? Hoje eu tive, pessoal, dificuldades hoje para fazer essa transmissão, porque toda hora travava. Eu tentei umas 5 vezes e começava, parava. Então por isso eu fui assim bem, passando uma mensagem bem rápida, devido ao horário também, mas eu espero que você aproveite e compartilhe com seus amigos, que eu acho que várias famílias precisam de alinhamento para que nós tenhamos um empreendedor em cada família e todos recebam o reflexo do sucesso. Vale a pena, vale a pena. E eu quero encerrar por aqui. Boa noite,
Dri, muito obrigada pelos coraçõezinhos rosas de hoje. Coraçãozinho rosa, tudo de bom. Eu encerro meu Periscope por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço.